Tibete. Isso aconteceu no século VIII. No século VIII, então, Trishul Detsen, junto com Shantarakshita, que era um grande lama indiano, e que ele conseguiu convidar para o Tibete, e Shantarakshita recomendou que ele trouxesse ao Tibete também Padmasambhava, e essas três pessoas juntas, conseguiram trazer o budismo para o Tibete. Mas como esse não é propriamente o nosso assunto, este foi o nascimento do budismo no Tibete, portanto, no século VIII, e foi implementado ou nasceu com grande força de grandes tradutores que traduziram as palavras do Buda e os grandes tantras para a língua tibetana, pois ela já dispunha de um alfabeto, então, para poder registrar esses grandes ensinamentos. Padmasambhava e Shantarakshita criaram o primeiro monastério budista do Tibete, chamado Sanyen, e ordenaram os primeiros monges e começaram, então, o grande trabalho de tradução. Esse trabalho prosseguiu por mais 2 gerações, até Rinpoche Chen, que viveu no começo do século IX. Rinpoche Chen reviu todas as traduções, estabeleceu ou padronizou uma nomenclatura e conseguiu firmar e confirmar a implantação do budismo no Tibete, mas ele foi sucedido em 840 por Langdharma, um filho seu, e o Langdharma, muito influenciado pelos seus ministros, resolveu hostilizar o budismo no Tibete. Essa hostilização, então, levou o budismo tibetano a uma época de declínio que durou até o século XI. Nessa época de declínio, os poucos budistas ou monges ou detentores de linhagem que sobraram se refugiaram no norte do Tibete, e o centro do Tibete, então, voltou à religião Bon. E isso foi, então, um grande período de declínio. Langdharma foi assassinado em 841, 842. E as grandes conquistas dos reis antecedentes, que tinham estendido as fronteiras do Tibete até a China, a Mongólia, a Caxemira e o Nepal, esse período de decadência do Império Tibetano, que iniciou com Langdharma, foi perdendo, aos poucos, essa influência e se empobreceu muito e foi dominado por diversos senhores feudais, de forma que o Império Tibetano se desfez. Pois bem, então, durante esse período de hostilidades, que durou uns 160 anos, o budismo Nyingma, o budismo dos antigos, foi secretamente preservado em regiões periféricas, como Âmido, ao norte de Âmido, entre Âmido e os mongóis, na região do Tangut, e na região de Nigari, Ladakh e Purang, a leste do Tibete. A realeza só voltou a ser restaurada no século X. No reino de Gugge, no Tibete Ocidental, foi refundada, então, a realeza por volta de 910, século X, pelo rei Kidje Nimagor, que era bisneto de Langdharma,
que, fugindo das condições de insegurança no Tibete Central, ele foi para o leste. Deixa eu mostrar um mapa aqui. O Tibete Central, onde surgiu o monastério de Sanye, e onde era Lhasa a capital do Grande Império, ok? Passou ao domínio dos antigos, da religião antiga do Tibete, que se chamava Bon. E o Império, então, começou a renascer nessa região de Nigari, no século X, Guge, com duas capitais, Saparang, que eu mostro aqui, e Toling, que tinha um grande monastério budista, onde ressurgiu um monastério budista, ressurgindo, então, o budismo. Pois bem, nessa época, no século XI, início do século XI, o indiano, o grande mestre indiano, que foi convidado ao Tibete, que aceitou o convite para levar uma nova reformulação do budismo ao Tibete, foi Atisha Dipankara Jijnana, que nasceu em 982 e viveu até 1054. Atisha é considerado uma das maiores figuras do budismo clássico tibetano e um dos maiores budistas indianos de todos os tempos. Mestre completamente realizado e mestre com uma erudição fantástica e conhecedor de todas as escrituras. Mas o seu grande trabalho foi purificar e reviver os ensinamentos budistas no Tibete, que realmente diferenciou Atisha Dipankara de outros grandes mestres indianos, né? Então, através de seus imensos esforços, ele só foi ao Tibete aos 52 anos de idade e viveu os últimos 12 anos da vida dele no Tibete, tendo morrido no Tibete. E, nesses 12 anos, ele fez renascer a linhagem do Buda na Terra das Neves, através da escola Kadampa do budismo tibetano, que foi finalmente fundada por seu discípulo do coração, Dromton. Atisha, para resolver essa confusão em que o budismo no Tibete se encontrava, a pedido de um dos reis, escreveu uma obra seminal, o Bodhipata Pradipa, ou A Lâmpada para o Caminho da Iluminação, que é um livro usado até hoje e que foi usado durante todos os séculos seguintes, do século XI até o século XXI, no Tibete. O nascimento de Atisha, na Índia, foi acompanhado por sinais muito auspiciosos. Havia arco-íris no céu, havia flores azuis que caíram do céu, e ele provavelmente nasceu em Bikampur, na região de Vikramanipura, que era a capital do antigo Império Pala, no sudeste de Bengala. Aqui temos uma figura de Atisha. E, então, falando do nascimento e juventude de Atisha na Índia, seus pais eram o rei Kalyana e a rainha Prabhavarti. O pai era rei, realmente, um rei da dinastia Pala. E ele era o segundo filho de 3 irmãos e recebeu o nome de Chandragarba, que significa, em sânscrito, a essência da lua. Sua família era muito rica e, já em criança, ele não via a vida da realeza
como alguma coisa que lhe interessasse, né? Então, desde essa tenra idade, ele queria seguir uma vida religiosa simples. Seu temperamento estável e sua natureza compassiva mostraram-se rapidamente, logo na infância, e assim como sua capacidade de liderança por meios habilidosos. Quando a Tisha fez 11 anos, ele começou a receber visões de Tara, da Bodhisattva Tara. Que essas visões o acompanharam a vida inteira, e Tara, de uma certa forma, através dessas visões, dirigiu a vida de Atisha de Pankara, dando a ele as grandes diretrizes que ele seguiu. Foi um grande estudioso desde a juventude e ficou exímio nos 5 ramos de conhecimento. Os 5 ramos são medicina, artes de ofícios, composição, lógica e filosofia. Recebeu instruções nas 3 categorias de ensinamento clássicas do budismo, que são Shila, disciplina, Samadhi, meditação, e Prajna, sabedoria. E ficou também muito erudito em todos os aspectos dos sutras e dos tantras, isso até os 20 anos. Então, além desse enorme conhecimento da tradição escritural do budismo, dos sutras e dos tantras, ele adquiriu insights e experiências através da prática da disciplina moral, meditação e sabedoria, que são os 3 treinamentos preconizados pelo Buda. A sua conduta ética, a sua conduta moral, sempre foi exemplar. Quando Atisha atingiu a maioridade, os seus pais, rei Kalyana e a rainha Pravadati, começaram a procurar uma noiva adequada para ele, que era sempre a forma dos indianos firmarem alianças com os reinos vizinhos e, assim, proporcionarem paz a ambos os povos. Mas, neste momento, Tara fez uma nova aparição para Atisha e deu as seguintes instruções: se você se apegar a seu reino, você será como um elefante, e quando ele se afundar na lama, não vai se erguer novamente. Não se apegue a esta vida. Estude e pratique o Dharma. Você foi um guia espiritual em muitas de suas vidas anteriores, e nesta vida também se tornará um guia espiritual. Essa previsão, essa profecia, atingiu muito fortemente a Tisha nas suas decisões futuras. E ele desenvolveu, então, um forte desejo de ensinar e praticar os ensinamentos do Buda. Ele sabia que teria que deixar o seu ambiente confortável no Palácio Real e que ele precisava contar aos pais sobre a sua relutância em se casar. Mas, enquanto ele esperava essa oportunidade, ele recebeu educação formal ao longo de sua adolescência e de sua maturidade, nos sutras e nos tantras, de pelo menos 157 grandes professores, que ele reverenciou todos eles. Entre esses professores, entre esses muitos professores, eu quero citar apenas alguns deles. Jetali, que foi o primeiro a lhe dar ensinamentos e instruções sobre o refúgio e o bodhicitta, isto é, sobre os ensinamentos Mahayana. O segundo professor foi Bodhibhadra, que viveu em Nalanda. O terceiro professor foi Rahula Gupta, um chamado Yogi da Montanha Negra, e que era um grande siddha, quer dizer, um adepto do Mantrayana, e que, no período que Atisha passou com ele nesse treinamento, ele aconselhou Atisha a seguir a vida monástica, mas aconselhou Atisha também
a advertir os pais que ele queria seguir a vida monástica em vez de se casar. Avadutipa era também um grande mestre do Vajrayana, que foi professor de Atisha, e mais Srila Rakshita e Dharma Rakshita. Dharma Rakshita é um mestre muito famoso. Ele era Hinayana, okay? Autor da Roda das Armas Afiadas. E Dharma Rakshita o levou a uma peregrinação ao monastério de Nalanda e ensinou as escrituras do primeiro giro e o Abhidharma a Atisha. Rahula Gupta o aconselhou a visitar seus pais, para lhes dizer, finalmente, que não queria se casar, e sim seguir uma vida religiosa e uma formação monástica. Atisha, então, visitou ambos os pais e lhes disse: não quero me casar. Se eu praticar o Dharma puramente, então, como a Arya Tara havia previsto, poderei retribuir sua bondade, seja a bondade de ambos os pais dele e a bondade de todos os seres vivos. Se eu puder fazer isso, minha vida humana não será desperdiçada. Caso contrário, mesmo que eu possa passar todo o meu tempo em um palácio glorioso, minha vida não terá sentido. Por favor, me deem seu consentimento para deixar o reino e dedicar toda a minha vida à prática do Dharma. Com essas palavras, então, ele esperava que os pais dessem esse consentimento. O pai de Atisha ficou muito relutante inicialmente, mas a sua mãe se lembrou dos sinais auspiciosos que acompanharam o nascimento de Atisha. E ela, então, deu a Atisha sua permissão e bênção, e o rei acabou seguindo o exemplo dela. Atisha, originalmente, aspirava a se tornar um praticante leigo, como Avadutipa. Mas ele decidiu se tornar um monge depois de ter um sonho. Nesse sonho, ele estava seguindo uma procissão de monges na presença do Buda Sakyamuni, e o Buda Sakyamuni lhe perguntou por que ele não havia sido ordenado. Depois desse sonho, ele, então, se dirigiu para Nalanda, para o monastério de Nalanda. E lá, no começo dos 20 anos, dos 23 anos até os 29 anos de idade, Atisha fez toda a formação monástica dele e foi ordenado por Srila Rakshita. E de Srila Rakshita recebeu o nome monástico, como vocês sabem. Todo monge que cumpre a sua formação e faz finalmente os seus votos recebe um nome de monge, e ele recebeu o nome de Dipankara Sridharana. Isso deve ter acontecido por volta de 1012. Depois de ordenado, e até a ida de Atisha ao encontro de Dharmakirti, a vida dele foi precedida de muitos sinais. Embora tivesse um profundo entendimento do Sutra, do Tantra e dos grandes comentários dos sábios indianos sobre os sutras e sobre os tantras, ele continuava em dúvida sobre o que seria essencial para a iluminação. Um de seus antigos professores, Rahula Gupta, que vivia muito afastado na Montanha Negra, através de seus poderes de clarividência, apareceu miraculosamente a Atisha. Disse-lhe que visões de deidades, de mandalas, poderes miraculosos e elevada concentração não seria suficiente para conduzi-lo à iluminação. Ele precisava desenvolver a grande compaixão, que era essencial e que, para desenvolvê-la, ele deveria tomar a Avalokitesvara, que é a corporificação, o Bodhisattva da compaixão, como sua deidade, como seu idam. Deveria, sim, assumir a responsabilidade por liberar todos os seres da existência cíclica.
A grande compaixão é a compaixão do Mahayana, a compaixão por todos os seres, e o voto do Mahayana é liberar todos os seres de Sansara, levando-os, todos eles, à iluminação. Isso pode levar um tempo inacreditavelmente grande, mas é o voto que o Bodhisattva faz. Então, ele procurou Dhammakirti, que não vivia na Índia, vivia nas chamadas Ilhas Douradas, okay, que são o que hoje provavelmente é a Indonésia, mas naquele tempo se chamava Suvarnadvipa. E Dhammakirti era a pessoa que detinha as mais completas instruções sobre como desenvolver essa grande compaixão, essa intenção altruística, e a Atisha, então, resolveu visitá-lo. Resolveu visitá-lo por volta de 1016, ou alguma data em torno disso. Ele juntou, então, os seus 125 melhores alunos e programou uma viagem de navio mercante até a ilha de Suvarnadvipa, onde vivia o grande Dhammakirti. Essa viagem, que não é longa em muita distância, mas a viagem deles durou 13 meses e teve muitos obstáculos provocados por forças demoníacas contrárias a esse encontro. Entre esses obstáculos, esteve uma longa tempestade ultra forte, que durou uma semana inteira, e que o navio ficou a matoca no mar. Quando acabou a tempestade, uma grande baleia ficou na frente do navio e não deixou por mais uma semana o navio avançar. E assim ele foi encontrando diversos obstáculos, até que os seus alunos pediram que a Atisha, com seus poderes mágicos, conseguisse pacificar os demônios que estavam criando esses obstáculos para que a Atisha não chegasse a esse encontro com Dhammakirti, porque esse encontro seria, vamos dizer, um grande poder para se opor aos demônios. Então, a Atisha, finalmente, por força de seu amor e de sua compaixão, ele e seus discípulos conseguiram chegar à ilha de Suvarnadvipa. Essa chegada foi muito interessante. Ele chegou em uma praia onde os discípulos de Dhammakirti, cujo nome nessa ilha era Serlingpa, ele encontrou os discípulos de Dhammakirti, portanto, Serlingpa, na praia meditando. E ele decidiu, então, esperar um pouco mais na praia e se informar sobre Dhammakirti com esses discípulos de Dhammakirti. Por sua vez, esses discípulos de Dhammakirti, quando encontravam Dhammakirti, diziam: olha, tem um grande mestre indiano à sua espera na praia. E Dhammakirti já tinha ouvido a voz de alguns grandes bodhisattvas, que chegaria um grande mestre indiano procurar os seus ensinamentos. Depois, passados 15 dias, a Atisha resolveu, então, encontrar Dhammakirti com todos os seus alunos e Atisha com seus 125 alunos. Foi uma grande cerimônia esse encontro, uma cerimônia marcada por muitos signos auspiciosos, e, finalmente, Atisha passa os 12 próximos anos da vida dele estudando com Dhammakirti. Se ele partiu em viagem por volta de 1016, somados esses 12 anos e mais os 13 meses de viagem,
ele só voltou à Universidade Indiana de Vikramasila, no estado de Bengala, por volta de 1030. Com 1030, ele já tinha, portanto, 42 anos na volta dele desse estudo com Dharmakirti. Aqui temos uma imagem da antiga universidade, do que sobrou da antiga universidade do monastério de Vikramasila, que tinha essa grande estupa que nós estamos vendo aqui, uma enorme estupa que a gente vê ao longe aqui, e aqui eram as dependências monásticas universitárias, os grandes auditórios para as aulas dos grandes mestres e as células e as residências dos monges. Essa universidade foi fundada por volta do começo do século IX, e ela foi finalmente completamente destruída em 1193, destruída pelos mongóis, pela invasão mongólica do norte da Índia. Foi uma grande universidade, teve grandes mestres, grandes abades, grandes reitores, como Naropa, e assim por diante. Foi para essa universidade que a Atisha voltou depois de sua formação com Dharmakirti. Bem, voltando ao Tibete, o que estava acontecendo no Tibete? No século XI, o rei Yeshe Od, preocupado com a confusão de ensinamentos entre o Vinaya, o Mahayana e o Mantrayana, e as disputas entre eles, organiza uma expedição à Índia, com 21 jovens, chefiados por um grande lama que depois volta e foi um dos grandes tradutores do sânscrito para o tibetano, chamado Rinchen Zanpo. E ele encomendou o rei Yesheoda que Rinchen Zanpo fosse à Índia na busca de grandes mestres indianos que pudessem esclarecer as dúvidas e sanar as disputas. Mas a viagem do Tibete até a Índia, nesta época, era muito difícil a travessia dos Himalaias, nessa época e até hoje. Okay? Então, desses 21 jovens, apenas 2 sobrevivem à viagem. E, por não terem encontrado nenhum mestre que quisesse subir à Índia, eles ficaram pela Índia estudando nos monastérios de Nalanda e de Vikramasila e colecionando textos do Mahayana e textos do Sutrayana. Entre eles, entre os sobreviventes, evidentemente, se encontrava Rinchen Zanpo. Por volta de 1030, então, a Atisha de Bankara de Srijnana volta à Índia, depois desses 12 anos passados com Dharmakirti, e ele vai direto à Universidade de Vikramasila, como eu já falei. Mas a sua chegada a Vikramasila é envolta de muitos mistérios. O abade mestre de Vikramasila reconhecia a grande sabedoria de Atisha e queria manter Atisha em Vikramasila, porque Atisha era um excelente debatedor e um excelente professor e dava um grande brilho à Universidade de Vikramasila. Mas a fama de Atisha chega aos ouvidos de Janshub Od, que era sobrinho de Yeshede Od. Vou falar um pouquinho dessa transição de Yeshede Od até Janshub Od. O rei Yeshede era tão devoto do budismo que ele resolve se ordenar como monge. E se ordenando como monge, ele passa o reinado dele aos seus 2 filhos. Os seus 2 filhos também, como Yesheuda, acabam se ordenando como monges budistas. E o reino, então, é passado para um irmão de Yesheuda.
Esse irmão, Joshiode, tem um filho chamado Janjukchu, que era também muito religioso, mas, em vez de se ordenar, ele se incumbiu de restaurar o budismo no Tibete e organizou, por volta de 1030, uma nova expedição à Índia para convidar, dessa vez, a Tisha, cuja fama ele conhecia, para subir ao Tibete. Mas este novo convite e esta nova a excursão dos tibetanos à Índia também foi mal sucedida. Dos 9 membros dessa comitiva, que carregou muito ouro, apenas 2 chegaram. E esses 2 foram diretos para Vikramasila, mas em Vikramasila foram informados de que o abade dificilmente deixaria a Tisha se afastar de Vikramasila. Então, eles esperaram um bom tempo, disfarçados em Vikramasila, até uma oportunidade de falar com o próprio Tisha. É curioso isso, porque Vikramasila era muito importante, mas as pessoas que vinham de fora, normalmente, não se hospedavam neste complexo aqui. As pessoas que vinham de fora, do Tibete, da Caxemira, da Mongólia, etc., e tal, tinham residências fora do recinto da universidade, e os tibetanos tinham a Casa do Tibete. E esses sobreviventes da viagem ficaram hospedados por um certo tempo nessa Casa do Tibete, estudando como é que eles poderiam fazer um contato direto com a Tisha. Pois bem, isso foi conseguido. Eles finalmente conseguiram ter um encontro direto com a Tisha, e a Tisha, que já tinha recebido diversas visões de Tara, dizendo que ele seria muito bem recebido e que ele teria uma infinidade de discípulos se ele fosse ao Tibete, ele consente em subir ao Tibete. Mas o reitor de Vikramasila não permite que ele suba ao Tibete. Isso se passa provavelmente por volta de 1037, e ele só consegue subir ao Tibete 3 anos depois, por volta de 1040. Então, começa a lenda e a epopeia desses tibetanos que conseguiram, finalmente, levar o grande mestre Tisha para instruir e fazer renascer o budismo no Tibete. Essa permissão foi conseguida através de um estratagema. O estratagema foi o seguinte: eles combinaram com a Tisha que a Tisha mostraria aos tibetanos os lugares sagrados do budismo no Tibete, como o lugar onde o Buda nasceu, o lugar onde o Buda se iluminou, etc. E tal. Então, ele sai de Vikramasila com os tibetanos com esta finalidade, e o reitor lhe concede 1 ano para fazer essa viagem. 1 ano depois, o próprio reitor tem uma visão, e nessa visão ele vê que a Tisha não voltaria a Vikramasila. Então, a solução dele foi consentir que a Tisha viajasse ao Tibete. A Tisha, então, passa 2 anos viajando ao Tibete para encontrar o Janchup em Nari, e nesses 2 anos de viagem, como ele já tinha 52 anos, a viagem foi muito delicada, e ele foi recebendo o auxílio direto de Avalokitesvara
através da figura de Rinchen Zanpo, e para conseguir sobreviver a essa viagem. Passando pelo Nepal, Atisha se demorou, porque ele queria conhecer a estupa de Swayambhu. Vocês devem, talvez, lembrar que essa estupa de Swayambhu tinha sido construído no tempo do Buda anterior, por uma criadora de porcos, cujos 3 filhos, quando completaram a construção dessa grande estupa de Swayambhu, fizeram um voto. E, nesse voto, um deles renasceu como Trishondetsen, o outro deles renasceu como Shantaraksita e o outro deles renasceu como a Padmasambhava. Essa história é contada num livro chamado A Lenda da Grande Estupa. Então, por causa disso, Atisha, conhecedor dessa lenda, quis conhecer essa grande estupa de Swayambhu, no Vale de Katmandu. Aí ele passou mais um ano em viagem, subindo pelo Nepal, até encontrar uma passagem, a passagem comum, que todos utilizavam, que levava, então, à região de Nagri, de Gulger. Ok? Então, em 1042, depois desses 2 anos de viagem, ele finalmente encontra o rei Jangchub-ur, que tinha juntado o ouro e criado essa expedição que acabou trazendo Atisha ao Tibete. Jangchub-ur lhe dá as boas-vindas a Atisha e lhe oferece um quadro exato da confusão em que se encontrava o budismo no Tibete. Jangchub-ur começa com o seguinte comentário: os meus antepassados, aqueles reis e ministros bodhisattvas, isto é, Zhonchen Gampo, depois Trishondetsen, depois Rinpoche, que introduziram o ensinamento do Buda no Tibete, transmitiram-no como uma tradição e depois fizeram com que ele se espalhasse e crescesse muito pelo Tibete, a chamada escola Nyingma dos antigos. No entanto, atualmente, os ensinamentos do Buda estão em declínio, atolados. Todos os sábios realizados já tinham falecido. Claro, passaram-se 160 anos, ou 200 anos quase, entre Langdharma, que começou as hostilidades do budismo no Tibete, e em 1040, quando chega Atisha ao Tibete, nesses 200 anos, todos os transmissores dessas linhagens Nyingma já tinham falecido. E o nível de conhecimento é suficiente para fazer chorar. Foi essa apreciação que Jangchub fez em Nari para Atisha. Atisha passou 3 anos em Nari. Jangchub pede em seguida a Atisha que escreva um ensinamento simples para que seja entendido por todos, mas que oriente todas as correntes em disputa em como percorrer o caminho da iluminação. Atisha, então, nesses 3 anos que passou em Nari, ele escreve um trabalho em 67 estrofes, bem curto, o texto chamado Bodhipata Pradipa, ou a lâmpada para o caminho da iluminação, como se ele quisesse, então, restabelecer quais são os passos para o caminho da iluminação, de forma a acabar com a confusão e com as discussões entre os adeptos do Vinaya, entre os adeptos do Mahayana e os adeptos do Mantrayana. E ele fez um comentário chamado autocomentário dessas 67 estrofes.
Essas 67 estrofes foram a causa do renascimento do budismo no Tibete, da nova ordenação, do surgimento das 4 novas escolas, ok? E, portanto, o revigoramento do budismo no Tibete. No Caminho dos Heróis, que é um livro de Dzogchen Gyaltsen, que é um autor, um grande mestre do século XX, e foi um dos professores do nosso mestre Rinpoche. Ele descreve dessa forma a importância, a linhagem e o benefício que Atisha trouxe ao Tibete. Aspas. O senhor Atisha, cujo nome pervaga todos os lugares, como os raios do sol e da lua, pertence a essa transmissão. Insuperável professor, ele próprio ensinado, entre muitos outros, por 3 grandes mestres, o Lama Dhammarakshita, que era do Vinaya, e que depois passa a ser Mahayana, o Lama Maitri Yogin foi discípulo de Asanga e foi um dos mestres de filosofia de Atisha, da filosofia Yogacara. Ok? E depois o Lama Dhammakirti, que nós já vimos, com o qual Atisha passou 12 anos, ok? Que era um mestre Mahayana e também um grande mestre Vajrayana. O seu nome de professor era Serlingpa. Ele foi o mestre principal de Atisha, o Lama Dhammakirti, porque ele ensinou Atisha como chegar à iluminação através da grande compaixão. Okay? Serlingpa era famoso por sua inigualável maestria da mente iluminada. Atisha estudou com Serlingpa por 12 anos e, ao ouvir os ensinamentos desse mestre, foi capaz de desenvolver a pura decisão de gerar a bondade e a compaixão supremas, cuidando dos outros mais afetuosamente do que de si mesmo. Mais tarde, todas as vezes que Atisha pronunciava o nome de Serlingpa, ou até mesmo o ouvia sendo dito, lágrimas surgiam nos seus olhos e unia as mãos em prece. Atisha dedicava-lhe preces especiais regularmente, diante de um relicário de prata com as relíquias de Serlingpa. Serlingpa faleceu 1 ano depois de Atisha ter voltado a Vikramasila. Então, Atisha fazia cerimônias todos os meses para Serlingpa. Atisha dizia: todas as minhas ações virtuosas são devidas à bondade do mestre Serlingpa. É a ele que eu devo até mesmo a menor bondade que a minha mente manifeste. Tal era a devoção que Atisha dedicou a Serlingpa. Milu, a gente... Não, é que já são 8h01. Eu acho que a gente teria que terminar. Você está finalizando? Desculpe. Eu estou encerrando, então. Tá bom. Desculpa. Esse era justamente o último slide. Me desculpe a demora. Aida, muito obrigada, Milu. Muito obrigado pela atenção e desculpe o atraso. Nada, tá ótimo. Vamos só esperar só um minutinho para a gente começar o nosso canto, tá bom? Obrigada, Milu. Obrigado a todos.